Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto, você está no canal Exposição Bíblica. Esse canal é um canal que foi criado há cerca de 9 anos. Nós temos investido toda a nossa base de pesquisa acadêmica na área da pregação nesse canal. Né? E nós, através desse projeto, nasceram outros projetos como a FTRB, Centro de Pós Russell Shedd, o EAD da FTRB, e agora nós estamos investindo na Academia do Expositor. Acesse lá, academiadoexpositor.com.br, é uma plataforma específica para treinamento de pregadores. Lá você vai ter Augustus Nicodemos, Gilton Moraes, o saudoso Russell Shedd, Thomas Eskol, Wendell Mark Johnson, Emister Maia, em breve Daniel Charles Gomes. Lá você tem Emílio Garofalo, Michel Augusto, Luciano Paes Landim. É uma plataforma específica para treinar pregadores, tá bom? Bom, hoje nós vamos começar então as resenhas críticas, né, dos livros na área de pregação, claro, nossa área. Bom, hoje eu quero falar sobre esse livro, Em Outras Palavras, Dominando o Uso de Metáforas na Pregação, do Rand Cook, publicado pela editora Peregrino, tá ok? Bom, esse livro, Em Outras Palavras, é um livro muito interessante. Ele vai trabalhar de modo muito apurado a questão da comunicação verbal eficaz. Ele vai dizer que o principal problema e um dos maiores poderes que nós temos é o da comunicação verbal. E ele vai argumentar que nós precisamos de um bom conteúdo, ou seja, uma exposição bíblica baseada, claro, na autoridade, na inerrância, na inspiração da palavra do Senhor, mas que essa exposição ela necessita ser e ter como base uma comunicação eficaz. Então o Rand Cook ele vai trabalhar os adágios do conteúdo e da forma, que são necessários. Né? Então ele vai trabalhar a necessidade de sermos hábeis no processo da exposição bíblica. Tá? As pessoas, elas às vezes estão diante de bons conteúdos, os nossos ouvintes estão diante de bons conteúdos, mas pela forma que esses conteúdos são comunicados, elas perdem interesse. O Rand Cook não vai trabalhar necessariamente a ideia de que a arte deve suplantar o conteúdo, ou de que a arte ela está acima do conteúdo, como a gente às vezes identifica em pregadores de igrejas emergentes, né? Que coloca a arte, a forma, acima do próprio conteúdo. Né? No Rand Cook ele toma muito cuidado em relação a esse erro. Né? O que o Rand Cook vai trabalhar é justamente essa realidade de que, embora muitos tenham uma pregação bíblica, cristocêntrica, pela forma como essas pessoas comunicam, elas geram na congregação um povo entediado. Por quê? Porque falta habilidade. E ele vai trabalhar também a questão das próprias ferramentas que os gêneros literários nos mostram acerca da comunicação. Né? O nosso Deus ele é criativo, ele se comunicou usando diversos momentos na história, na cultura, e se aproveitou de todos os arranjos literários para comunicar a sua verdade, deixar essa verdade compilada para que ela fosse transmitida de geração em geração. Então, conteúdo mais criatividade é algo bastante importante. E o Rand Cook vai trabalhar também o próprio declínio da pregação expositiva, né? O declínio da comunicação verbal, que faz parte do processo da comunicação, da pregação expositiva. O declínio se dá exatamente pelo fato da pós-modernidade descrever a necessidade de imagens, uma civilização que é movida por imagens, e a comunicação verbal ela vai se perdendo ao longo do caminho, e as imagens vão transmitindo cada vez mais as mensagens ao mundo pós-moderno. Então, ele vai destacar que o declínio da pregação expositiva, dentre outros motivos, né,
Eu posso destacar vários outros motivos, como liberalismo teológico, pragmatismo religioso, enfim, o experiencialismo pós-moderno, mas o Randy Cook vai trazer aqui a questão dos meios digitais como meios que, de alguma forma ou de outra, têm gerado nas pessoas uma dificuldade com a comunicação verbal. Bom, em se tratando da pregação do Evangelho, isso aí você pode aumentar mais um pouco, né? Ele cita o John Stott, no qual diz, olha, no mundo indisposto a ouvir, como continuaremos pregando, né? Então, o próprio Stott, ele era a favor da convicção mais a técnica, da teologia mais a metodologia. A gente não pode inverter isso, mas Rand Cook cita o Stott, porque o Stott, na minha opinião, o Stott era um pregador além do seu tempo, né? Então, isso é muito importante. Rand Cook vai trazer a importância da pregação expositiva, ou seja, o Rand Cook não vai trazer somente a questão da técnica de pregar, usando os recursos que a própria Bíblia traz, e o que ele vai explorar aqui é a questão do uso da metáfora. Então ele não vai se concentrar só na questão da técnica, mas ele vai dar aqui uma base da exposição bíblica, da sua importância, e uma coisa que ele deixa bem claro, né? Através da exposição bíblica, Deus estabelece a agenda daquilo que o ouvinte quer ouvir. Então, a partir desse Deus que estabelece a agenda do que o ouvinte precisa ouvir, nós, como pregadores, precisamos expor essa voz ativa de Deus para o povo, mas expor com criatividade. E essa criatividade a própria palavra vai nos dar. Aí ele cita, por exemplo, a questão das parábolas de Jesus, como Jesus usou metáforas quando ele empregou o uso das parábolas. Então, o Rand Cook ele vai trabalhar com bastante base da própria escritura. Ele não vai trazer fatores externos para florear a pregação e prender a atenção dos ouvintes. Não, ele também não vai trabalhar com um tipo de pragmatismo que nós precisamos conquistar os nossos ouvintes, mesmo que nós tenhamos que deixar a doutrina de lado e colocar a prática acima de tudo. Não, o Rand Cook não cai nisso. Não, ele vai destacar bem o uso dos próprios gêneros literários a favor da exposição bíblica. Tá? Depois ele vai fazer ali uma análise da leitura continuada, que é usada na pregação, chamada lectio continua, né? Ele vai abordar 10 questões do uso da lectio continua na pregação, e uma das características é que ela glorifica a Deus e não as necessidades do homem. Por quê? Porque elas cumprem uma agenda divina, uma agenda da revelação progressiva do Senhor. E isso glorifica a Deus, mesmo porque a pregação não é para satisfazer as necessidades dos homens, a pregação é para glorificar o próprio Deus, né? Bom, depois o Rand Cook vai trabalhar com algumas tentativas contemporâneas de reverter esse declínio da pregação expositiva. Só que ele vai fazer isso de modo renovado. Ele vai citar, por exemplo, Bryan Chapell. O Bryan Chapell tem uma obra muito importante sobre esse uso que explora o que a Bíblia tem de riqueza na arte da exposição. Então, ele vai dizer que o Bryan Chapell trouxe contribuições para a pregação indutiva dentro da exposição bíblica. Bom, e ele vai caminhando, levando-nos a crer que nós precisamos ter um compromisso de melhorar a comunicação verbal na pregação expositiva, seja preparando de forma cuidadosa, usando o discernimento espiritual e nos esforçando para que os nossos ouvintes entendam aquilo que nós estamos falando. Quer dizer, um bom conteúdo tem que ter peso e cor. Então ele vai usar a metáfora como uma abreviação da ilustração. Ele vai dizer, olha, as ilustrações clareiam a verdade para elucidar posições doutrinárias. Agora, a metáfora,
ela é como se fosse uma ilustração bem menor. E ela tem um efeito mais poderoso. Que às vezes tem pregadores que usam ilustrações intermináveis e faz com que os ouvintes até se percam nesse processo criativo, nesse processo imaginativo. Então ele vai argumentar que o uso das metáforas é como se fosse uma ilustração menor que tem um efeito mais poderoso na vida do ouvinte. Claro, o Rand Cook nunca vai desprezar a ação do Espírito Santo. A gente não tá, e a gente também não pode desprezar isso, né? A ação do Espírito Santo é fundamental para que o pecador venha para o aprisco de Cristo e para que ele seja alimentado nesse aprisco. Bom, eu queria destacar aqui algumas coisas que ele fala sobre o uso da metáfora, por exemplo. Né? Ele vai dizer que é mais fácil o ouvinte se lembrar da ilustração, ou seja, da metáfora, como um processo ilustrativo, do que do sermão inteiro. Então, se nós usamos as técnicas dentro de um bom conteúdo expositivo que honra a redenção em Cristo e glorifica ao Pai consequentemente, nós vamos fazer com que os ouvintes consigam assimilar melhor as verdades de Deus. Eu estou fazendo uma série sobre pregação doutrinária e imagine você, uma pregação doutrinária que deve estar no bojo de qualquer pregação, né? O Thomas Nervas vai dizer que não existe pregação que não seja doutrinária, mas você imagine uma pregação expositiva que tenha, graças a Deus, um forte tom doutrinário, mas que tenha, por parte do pregador, uma sensibilidade no uso de metáforas para que as pessoas assimilem melhor aquilo que está sendo pregado. Então, o uso das metáforas vão trazer uma ilustração rápida e mais eficazes, vão trazer mais cores e vão nos ajudar para que a verdade eterna ela finque na mente dos ouvintes. Claro, o Espírito Santo está envolto de tudo isso, cravando essa mensagem no coração. Tá? Então, é basicamente isso. Eu tenho só uma crítica a fazer ao livro, em outras palavras, do Rand Cook. Bom, a crítica ele vai falar de pregação indutiva e ele vai fazer uma comparação entre dois autores que eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado. Quando ele fala de pregação indutiva, ele vai falar sobre Fred Craddock, que é um dos precursores da nova homilética. Não é o pai da nova homilética, porque a nova homilética ela nasce da nova hermenêutica e a nova hermenêutica tem uma influência muito forte filosófica. Mas o que o Rand Cook vai trazer é uma espécie de comparação do Ralph Lewis, que escreveu um livro chamado Pregação Indutiva, publicado pela editora Cultura Cristã. Ele vai dizer que ambos, Ralph Lewis e o Fred Craddock, eles têm uma base quase que comum. Eu vou discordar um pouco, por quê? Porque o Ralph Lewis, embora ele trabalhe em pregação indutiva, ele não trabalha com as mesmas bases que o Fred Craddock. Ambos trabalham com a pregação indutiva, mas o Fred Craddock ele trabalha com pressupostos quase que, na minha opinião, quase que liberais. Por quê? Porque a nova homilética do Fred Craddock, embora eles usem a pregação indutiva, eles ignoram bastante a questão do pregador levar a intenção autoral do texto como conclusão para o ouvinte. Ele vai dizer que o ouvinte precisa construir isso. A conclusão deve ser uma construção do ouvinte. Então, já o Ralph Lewis, que escreveu sobre pregação indutiva, ele não vai chegar necessariamente nessas conclusões de que o ouvinte ele é dono da mensagem. Não, ele sempre vai ter um tom mais ortodoxo. O Ralph Lewis ele vai ter no bojo da sua obra um tom mais ortodoxo acerca da pregação. Então, basicamente isso, a pregação indutiva não é o mesmo que nova homilética. Então, se eu comparo o Ralph Lewis da pregação indutiva com Fred Craddock, eu vou dizer que pregação indutiva e nova homilética é a mesma coisa. E não é. A nova homilética usa alguns pressupostos da pregação indutiva, mas se vale de um método que ignora a intenção autoral para a aplicação. Então, já a verdadeira pregação indutiva se vale dos pressupostos da exposição bíblica,
mas se valendo de elementos comunicacionais, como são trabalhados aqui por Rand Cook, por exemplo, o uso de metáforas no processo de ilustração. Ele está se valendo de um processo comunicacional. Então, basicamente, só essa crítica no geral. A obra é maravilhosa, eu indico com muita empolgação. Comprem, uma leitura agradável, é uma pesquisa bem apurada, eu sei que vai fazer um bem muito grande para o seu ministério de pregação. Bom, fico por aqui. A próxima resenha, eu aguardo você nas próximas resenhas, são 4 livros, e eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Um grande abraço do Michel Augusto, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino. Um forte abraço, tchau, tchau.